O real motivo da imprensa brasileira odiar o Neymar deveria te incomodar, porque não é pela falta de futebol dele. Em qualquer outro país, alguém com o talento do Neymar seria tratado como patrimônio nacional. Mas no Brasil, ele vira alvo constante. Eu sou João Mena, especialista em posicionamento e imagem há uma década. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e deixe o like nesse vídeo. Desde que estreou, o Neymar nunca foi o jogador comportado. Aos 13 anos, ele já era garoto propaganda da Nike. Aos 17, na Vila Belmiro, já jogava com o cabelo pintado, fazia dribles desconcertantes e comemoração dançada. Um outro ponto interessante é que numa entrevista, o Neymar mesmo disse que ele sabia que tinha algo diferente. A imprensa e o mercado apostavam nele como um novo Pelé, antes mesmo de ele jogar uma Copa. Ou seja, o posicionamento dele sempre foi de reverência com uma personalidade forte. Eu só tenho uma coisa pra falar. O jogo não é só de ida, não. Tem volta lá em Santos eles vão ver. O oposto do jogador discreto que a mídia esportista estava acostumada a proteger. Tem quem diga que a crítica é só sobre profissionalismo e comportamento dele fora do campo. Mas ele sempre foi criticado e o incômodo de parte da imprensa cresceu justamente depois de uma declaração específica. Em 2022, o Neymar publicou um vídeo dançando, fazendo o número 22 com a mão, declarando apoio a Jair Bolsonaro na eleição daquele ano. A reação de parte da grande imprensa foi imediata. Foi a eleição mais apertada da história do Brasil. No segundo turno, a liderança entre Lula e Bolsonaro foi de menos de 2 pontos percentuais. O país estava rachado ao meio e cada voto pesava. O vídeo de Neymar dançando 22 a Bolsonaro passou de 46 milhões de visualizações. Mais audiência do que boa parte dos telejornais do país. Ou seja, uma personalidade com esse alcance, puxando um lado específico dentro de uma eleição decidida por uma margem mínima, incomodou justamente quem defendia o outro lado. Eu acredito muito que o apoio do Neymar ao Bolsonaro se deve a uma influência direta do Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira sempre foi um admirador do Neymar e acredito que teve ali uma conversa onde o Neymar entendeu a importância do apoio dele naquele momento. E provavelmente a gente deve isso ao Nicolas Ferreira. É evidente que muitos comentaristas conhecidos por outra linha política foram duros com ele. Neymar respondeu: falam em democracia, mas quando alguém pensa diferente é atacado por quem fala de democracia. E isso se soma ao fato de que há muitos anos o Neymar não dá entrevista para a Globo. O afastamento não tem uma explicação oficial dada por ele, mas tem histórico. Anos de cobrança pesada de comentaristas da emissora, boa parte deles ligado ao Galvão Bueno, e uma sensação antiga de que era tratado com mais dureza ali do que em qualquer outro veículo. Não é à toa que, enquanto evita o microfone da Globo depois dos jogos, ele para tranquilamente e fala para Cazé TV, Terra e até outros canais. É um gesto bem claro de que ele decidiu cortar a relação com a Globo. E a Globo, ela realmente não é imparcial. A Globo, ela tem um lado. E isso é mostrado tanto nessa guerra cultural, onde a própria Globo tenta esteticamente e através de uma narrativa usurpar todos os símbolos bons, eles educam as pessoas para o mal, e você vê tanto que atores como jornalistas têm um apoio político direto, principalmente voltado para a esquerda. Para uma parte da imprensa, o problema nunca foi o talento do Neymar. Foi ele se recusar a ficar do lado que esperavam. Eu mesmo já retratei muitos artistas da Globo. E depois que eu mostrei que eu era conservador e de direita, o que começou a acontecer foi que as portas elas foram fechadas para mim. E dá para ver esse descompasso nos números também. A maior parte da torcida gosta do Neymar. Olha o tanto de seguidores que ele tem. Mas no noticiário esportivo, o tom costuma ser o oposto. Depois da última eliminação do Brasil, ele foi um dos jogadores mais criticados. Mesmo jogando poucos minutos e tendo sido um dos poucos que entrou no jogo contra a Noruega com muita vontade. Enquanto a maior parte dos jogadores pareciam ter desistido antes do jogo acabar. É esse tipo de pessoa que o Neymar é. Isso. Esse tipo de ídolo que ele virou. Ou seja, ele não é ídolo de nada. Ele é uma referência negativa para quem segue. Não sei qual foi a tua sensação a assistir aquele jogo contra a Noruega, mas parecia que depois do segundo tempo eles falaram, olha, parem de jogar. Só que eles deixaram de avisar o Neymar, porque o Neymar era o único que realmente estava se esforçando ali. Isso incomoda ainda mais porque a carreira dele nunca foi apenas aparência. Ainda jogando no Santos, sem ter saído do Brasil, ele entrou no top 10 do Ballon d'Or.
o prêmio de melhor jogador do mundo. Isso é raríssimo para quem joga fora da Europa. Em 2012, ele foi tirado da disputa de melhor jogador do campeonato porque estava muito acima do nível dos concorrentes. Só teve um outro jogador na história do Brasileirão que recebeu esse mesmo tratamento, o Pelé. E o nome Pelé hoje tem ligação direta com a família dele. A empresa do pai do Neymar comprou os direitos da marca Pelé, ficando com o controle do nome, da imagem e do legado comercial do rei. É a prova de como ele soube transformar a própria imagem em patrimônio, ao ponto de virar um dos jogadores mais ricos do Brasil. Então você veja que o Neymar, ele não foi só talentoso, ele também conseguiu articular muito bem dele a personalidade e a imagem junto ao pai. O pai teve uma influência, sem dúvida nenhuma, direta como empresário, para articular tudo isso. Mas o Neymar construiu uma personalidade muito forte, inclusive no YouTube e no Instagram, e isso fortaleceu todos os outros negócios que ele entrou. Isso te ensina uma coisa sobre posicionamento. Quando você tem influência, alguém vai discordar de você. Às vezes, alguém com microfone, câmera e até uma audiência maior que a sua. É exatamente nesse momento, quando a pressão vem de quem tem mais alcance que você, que a sua convicção é testada de verdade. Ceder ali, apagar o post, pedir desculpas, só para aliviar o barulho, é abrir mão da própria identidade em troca de uma paz temporária. Quem constrói posicionamento sólido sabe que vai perder parceria, seguidor, contrato e mesmo assim mantém o que defende. É isso que separa a marca pessoal forte de profissionais comuns. Quem depende da aprovação de todo mundo se cala. Construir posicionamento de verdade é aceitar o preço de incomodar quem precisa ser incomodado. Deixa o like nesse vídeo e se inscreva no canal. Aqui eu faço análises sobre posicionamento, imagem e como que você pode fazer mais dinheiro utilizando a sua imagem como um ativo valioso.